Vamos começar, pessoal? Então vamos lá. Peço a todos que nesse instante fechem seus olhos, procurem acalmar seus pensamentos e corações, esquecer dos problemas, das preocupações nesses instantes em que estaremos juntos aqui. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido Mestre Jesus. Procurar entrar em sintonia com os benfeitores espirituais da casa, com os nossos mentores individuais, e vamos agradecer pela bênção da vida, agradecer por cada experiência que nós passamos ao longo da nossa jornada e as quais ainda iremos passar, pois sabemos que o amparo está sempre presente. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, nos fortalecer, nos conduzir pelos caminhos iluminados sempre, e que cada um de nós possa, através de ações positivas, voltadas ao bem, auxiliar no nosso crescimento, no crescimento daqueles que dividem a jornada conosco, no crescimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, no crescimento do nosso planeta, que possamos, por onde passarmos, ser exemplos a ser seguidos por meio da nossa conduta, dos nossos exemplos, que possamos ser verdadeiros discípulos do nosso Mestre Jesus, não só em palavras, mas em ações, a cada dia de nossa vida. Pedimos a Ti, ó Deus, que ilumine nosso país nesse momento difícil que atravessa, que aqueles que nos governam, que têm o poder temporal em suas mãos, possam ter a consciência das suas responsabilidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, e que esses irmãos possam receber o amparo do alto para tomar as decisões corretas e necessárias ao nosso povo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Assim seja. Pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos um pouco dos Evangelhos de Jesus, da doutrina espírita, que tanto nos fortalece, tanto nos ilumina e que é um norte para nós seguirmos os nossos caminhos. Bem sabemos que somos espíritos eternos, vivemos antes muitas vezes, estamos vivendo na carne e viveremos muitas outras ainda, tudo de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Sabemos que o nosso ciclo evolutivo, ele é dividido entre as reencarnações. Sabemos que o sofrimento físico, as dificuldades físicas existem, mas sabemos também que tudo é passageiro, tudo é transitório e tudo é necessário para que nós possamos nos depurar a cada instante, seja desse lado da vida, seja no plano espiritual. E ao longo dessa nossa jornada, dessa nossa trajetória, nós vamos adquirindo experiências, adquirindo conhecimentos, nós vamos angariando aqueles tesouros que Jesus nos disse, que são importantes porque serão utilizados lá no céu, no plano espiritual, e lá a traça não corrói, os ladrões não levam isso da gente. E ao longo dessa nossa trajetória, nós sabemos que nós erramos, nós acertamos, algumas vezes mais acertos, outras vezes mais erros, mas eu costumo dizer sempre que isso são aprendizados. E sempre saímos mais experientes.
algumas vezes mais machucados, outras menos, mas tudo é crescimento, tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente, porque como disse o Chico, nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, para reiniciar a nossa história, mas nós podemos mudar a partir de agora e fazer um novo fim, né? Chegar lá na frente, quando a esquina da vida, né, nos fizer dobrar para uma outra jornada, que a gente chegue lá um pouquinho melhor do que nós estamos nesse instante. E pensando nessas nossas experiências, pensando nas nossas necessidades evolutivas, pensando nas nossas fragilidades, nas nossas forças, nas nossas fraquezas, eu não escolhi, na verdade fomos escolhidos para falar do tema educar sentimentos. Para mim, é um tema extremamente interessante. Eu achava que eu já sabia um pouquinho, mas quando eu comecei a estudar para falar sobre esse assunto, eu percebi que eu não sei nada. Me veio até à mente, eu não me recordo qual o filósofo que disse essa frase, mas é muito interessante. Ele disse que só sei que nada sei, e de fato, isso é incontestável. A cada instante nós julgamos ter um conhecimento, mas talvez minutos depois esse conhecimento já vai ser modificado. E quando eu comecei a fazer os estudos, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas aí eu percebi que quando o assunto é sentimento, quando o assunto é educação dos sentimentos, eu confesso para vocês que eu tive um choque. Eu tive um choque onde eu comecei a observar que sou muito imperfeito ainda, extremamente imperfeito. Tenho muito para caminhar. Mas se a consciência já está despertando, isso é algo bom. Isso é algo que faz com que comecemos a mudar a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo. E aí é importante. O tema educar sentimentos, obviamente é importante passarmos pelo significado, pelo menos dessas duas palavras centrais que nós estaremos conversando essa noite. Educar, segundo o dicionário, é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano de uma forma geral, visando a sua melhor integração individual e social. Educar é domesticar, é domar. Educar é aclimar-se, é o processo de nós nos acostumarmos, nos adaptarmos com a nova forma de vida que nós estamos buscando. É cultivar o espírito, é instruir-se, cultivar-se. Vocês percebem que quando algumas pessoas dizem que o país melhora por meio da educação, na verdade o planeta melhora por meio da educação. O processo que desenvolve a educação visa o aprimoramento do espírito. O processo de educação, ele visa a lapidar essas pedras brutas que nós somos. E aí que começou o meu choque. Achava que eu tinha os meus sentimentos educados, mas eu comecei a perceber que está longe disso. Alguns milhares de anos-luz, talvez. Sentimento, segundo o dicionário, ato ou efeito de sentir-se. Olhem que interessante, de sentir algo externo e sentir algo interno, ou seja, é o nosso processo de interação com o meio em que vivemos, seja o meio material, seja o meio espiritual.
capacidade para sentir sensibilidade, faculdade de conhecer, perceber, apreciar, percepção, noção, senso. Olhem a abrangência da palavra sentimento. Disposição afetiva em relação a coisas de ordem moral ou intelectual. Afeto, amor, afeição, entusiasmo, emoção, sentimento, algo que vem da alma. Mas também sentimento de pesar, tristeza, desgosto, mágoa. Então notem que educação é um processo de aprimoramento, onde nós vamos adquirir sentimento. Eu peço a licença de vocês, eu peguei alguns trechos das obras kardecianas, porque eu achei muito interessante, e eu peço licença para eu ler, porque ali eu encontrei muita coisa nova para mim. Eu tenho certeza que para vocês também. Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, é o mais nobre, é o sentimento que está no topo dos sentimentos, que é o que Jesus veio para nos ensinar. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos, essa palavra, porque a gente vai ver um pouco mais adiante a importância desse pedacinho. Elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, observe que interessante, quando educado internamente e já aprimorado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Observe a profundidade dessas palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos espíritos eternos, nós estamos caminhando desde quando nós fomos criados pelo nosso Pai Maior, simples e ignorantes. Nós viemos dotados instinto e viemos caminhando. Sensações e o objetivo nosso, o caminho inevitável, ele pode ser até às vezes entravado, mas inevitável é o sentimento. Nós, lá no início, nós éramos instinto. Lá no início, nós fazíamos tudo de maneira, eu diria que quase que automática. Por quê? Instinto, segundo as definições, é algo que não se adquire. Instinto é algo que não se modifica. E os animais, de uma forma geral, incluindo os seres humanos, possuem os instintos. E isso nos faz praticarmos as nossas ações, exercermos as nossas atividades sem refletir. São os nossos atos irrefletidos enquanto criaturas. E na medida em que nós vamos avançando na nossa jornada espiritual, nós vamos chegar nas sensações. Instinto é matéria pura. Instinto limita-se às nossas ações puramente materiais. Aí nós temos as sensações, que já nos colocam um pouco adiante, um pouco além do nosso instinto e faz com que comecemos a ver algo mais. Mas ainda nos coloca numa condição
muito superficial em relação à vida, às nossas sensações. Por quê? Sensação é algo que está ligado diretamente ao corpo. Sensações são estímulos que a matéria recebe. Não é profundo. É um pouco mais avançado, talvez, se formos medir com o instinto, é mais aprofundado a sensação. Mas ainda estamos longe de ter os sentimentos. Ainda continuando no Evangelho segundo o Espiritismo. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar-se estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E amar o próximo como a si mesmo, os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, ou seja, saindo naquela metamorfose de casulo para borboleta, se conservam escravizados os instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual. Por isso que eu disse a vocês, olha, nós não vamos voltar, mas a gente pode começar a mudar daqui para frente. Que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes, as aquisições do nosso espírito. Mas, para que consigamos chegar aos nossos sentimentos, ou ao sentimento maior por excelência, nós tivemos que ser criados lá simples e ignorantes, e já viemos com, vamos chamar esses dispositivos chamados instintos, que eram necessários para que pudéssemos buscar o alimento, para que pudéssemos nos manter vivos, e a partir daí nós fomos angariando os nossos créditos ao longo da nossa jornada espiritual e chegamos nas sensações. Eu quero voltar na anterior. Eu grifei instintos. Por quê? Visto que esse sentimento por excelência, os sentimentos são os instintos elevados. Lembra que eu falei para vocês que lá atrás o instinto é algo que nós não adquirimos e nem se modifica. É como se tivesse pré-determinado para se fazer daquela forma e nós vamos fazendo. E dizem os espíritos que quando chegarmos no estágio do amor desenvolvido, ou seja, dos sentimentos em nós, nós vamos agir de maneira tão natural que é como se fosse instintivo, como se fosse automática a coisa. Eles acabam até fazendo essa analogia que eu achei muito interessante. E quando nós falamos em sentimentos, os sentimentos são as aquisições da alma. As sensações são o caminho para os sentimentos. Vocês acham que hoje, fazendo uma análise, uma autoanálise de cada um, vocês teriam sentimentos ou sensações? Não precisa responder ainda, tudo bem. Olha que interessante. Não é gostoso ajudar as pessoas? É bacana, não é? É gostoso, é bom. Não é bom, Lívia? É bom fazer o bem, faz bem, né? Mas, quando determinada pessoa que nós auxiliamos nos contraria na nossa vontade, o que acontece? Não nos preocupamos, não tem problema nenhum.
ou nós ficamos bravos e dizemos, não ajudo mais? O que vocês acham que acontece? Nós vemos na televisão o tempo todo, hoje na rede social, boas e más ações. Nós vemos boas ações, nós ficamos empolgados, ficamos felizes, não ficamos? Nos sentimos bem, né? Nós praticamos essas ações? A sensação é gostosa de ver, mas aí, a gente pratica igual? Deixa eu buscar mais exemplos, são tantos exemplos. Nós nos engajamos aqui na Casa Espírita para fazer os nossos trabalhos, nossos estudos. E nós fazemos, nos esforçamos bastante. Eu digo isso por mim. Mas quando a gente vai embora para casa, passados 2 dias, tudo aquilo que nós lemos aqui, nós lembramos, mas dificilmente as nossas ações elas vão ao encontro do nosso aprendizado intelectual. Nós saímos daqui felizes, nós saímos daqui com a nossa musculatura espiritual fortalecida, mas passados uns 2 dias, quando passa esse clímax, essa sensação gostosa, nós já voltamos ao normal. E às vezes nós até fazemos como fez Pedro com Jesus. Nós negamos a Ele através das nossas atitudes impensadas. E é aí que eu quero chegar. São sentimentos que nós possuímos já ou são sensações? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, talvez infelizmente porque nós estamos vendo que nós temos muito para avançar e felizmente porque nós estamos começando a enxergar isso, nós somos ainda muito instinto e muita sensação. Por quê? Nós já recebemos boas vibrações, nós já temos bons sentimentos dentro de cada um de nós. Só que o alcance dele está no limite da matéria e ele torna-se passageiro. Logo, o que é isso? É uma sensação que nós temos. Nós sentimos momentaneamente, mas passado aquele momento, não sentimos mais. Tanto é verdadeiro isso, que durante o nosso dia, por diversas vezes, nós sentimos alegrias, tristezas, raiva, angústia. Por diversas vezes durante o dia, nós alimentamos maus sentimentos dentro de nós. Isso comprova que, ora estamos sendo conduzidos pelo nosso instinto, ora as sensações nos trazem um pouquinho de calma. E como disseram nossos irmãos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso nos deixa mais próximos do começo da nossa trajetória após a nossa criação do que lá na frente, quando nós estaremos angariando uma posição de anjo. Porque disseram os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, olha, todos evoluem. Evoluímos do átomo ao arcanjo. Não é uma linha reta. Não é. Mas a evolução ela ocorre. Para alguns ela vem mais rapidamente, para outros ela vem menos rapidamente, do ponto de vista de quando fomos criados até o momento de ascendermos para planos maiores. Mas isso não importa. Se nosso Pai é misericordioso, Ele não quer pressa, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer que cada um de nós passe por todas as fases da trajetória da criatura. Por quê? Se Ele é justo, Ele dá a todos a mesma oportunidade, Ele dá a todos a mesma condição evolutiva. Isso é importante, isso é bom, isso nos traz esperança,
isso nos traz vontade de querer ser melhor a cada dia, isso nos fortalece perante as nossas provas. Eu anotei aqui uma frase que eu achei muito interessante do Haroldo Dutra Dias, Dr. Haroldo, é um juiz, ele é mineiro, Marlene, me ajuda aí, mineiro? Ele disse, fantástico a colocação dele. Os sentimentos definem a nossa estatura espiritual. Ele disse que quando nós sentimos de verdade, nós temos condições de verificar se nós evoluímos. Por quê? Sentimento é conquista do espírito, é eterno. Só que sentimento sublime, aquilo que nos alinha às leis divinas. Por isso que eu escolhi o tema dessa noite, educar sentimentos. Porque quando nos vem a palavra sentimento à mente, são tanto bons quanto maus sentimentos. E vocês concordam que nós podemos escolher se nós vamos sentir raiva ou não? Se nós vamos sentir alegria ou não? Isso está sob o nosso controle. Isso ninguém pode negar que não tem condições de fazer. E nós não precisamos arrancar sentimentos de dentro de nós. Se nós observarmos, nosso Pai maior, ele é tão fantástico que ele não destrói nada. Deus não destrói, Deus transforma. Ele não nos colocou instinto lá atrás para que pudéssemos avançar, para que pudéssemos ir vencendo as intempéries do mundo material. E quando chega a determinado momento, Ele não nos dá a oportunidade de transformarmos esses instintos em sensações. E quando avançamos mais um pouco, experimentamos essa coisa gostosa de se sentir bem, e nós merecemos porque nos transformamos, Ele não nos dá a oportunidade de termos sentimento. E quando nós avançamos um pouquinho mais, não nos dá Deus, nosso Pai, a oportunidade de adquirirmos o sentimento por excelência ensinado por Jesus, que é o amor. Então observem que interessante, Ele não arranca, e nem nós devemos arrancar sentimento de dentro de nós. O que nós temos que fazer é transformar, porque se eu arrancar um sentimento de dentro de mim, vocês concordam que vai ficar um vazio? Vai ficar faltando um pedaço? Porque tudo aquilo que eu tenho em mim, seja bom, seja ruim, seja de acordo ou contrário às leis divinas, são as minhas aquisições do ponto de vista espiritual. E isso eu vou transformar. Deus, vocês concordam que se Ele quisesse, Ele poderia aniquilar qualquer criatura? Qualquer uma, pois é Ele que cria. Mas Ele não faz, porque sendo infinitamente bom, justo, misericordioso, enfim, qualidades que nós estamos longe de conhecer, dada a nossa limitação espiritual, Ele até poderia fazer isso, mas Ele não o faz porque Ele estabeleceu as suas leis e Ele não destrói, Ele transforma cada criatura a cada instante. Ele está me transformando nesse instante. Quando eu estou aqui falando para vocês que eu tive que ler, eu tive que estudar o assunto, e o mais interessante é que aí eu percebi que o maior beneficiado disso sou eu, porque eu tinha uma ideia do que vinha a ser sentimentos, do que vinha a ser sensações, do que vinha a ser instintos. Eu tinha uma ideia do que vinha a ser eu, José Gomes. Aí eu percebi que, olha, eu não sou tudo isso que eu estava pensando. Eu pensava que eu era uma pessoa com muitos sentimentos. Eu sou, mas na maior parte do tempo sentimentos ruins. Isso é que é o problema. Eu sou uma pessoa boa, sou, em alguns momentos. Por quê? Porque o amor que Jesus
nos trouxe, nos ensinou, ele não passa do limite da matéria em mim. E o que eu tenho que fazer agora que eu já sei que o instinto é importante, ainda há instinto em mim, eu sei que a sensação é importante, há muita sensação em mim, mas isso são fases da minha trajetória espiritual que devem me conduzir aos sentimentos que lá na frente se transformarão em um único, o amor. O amor que Jesus nos trouxe, que é aquele amor universal. Por isso que eu achei interessante quando o Dr. Haroldo ele fala, olha, os sentimentos da pessoa definem a sua estatura espiritual, ou seja, o tamanho da evolução espiritual de cada um é definido pelo sentimento que essa pessoa traz dentro de si. Se eu sou uma pessoa que eu tenho sentimentos de raiva, ódio, ciúme, avareza, enfim, sentimentos contrários às leis naturais, já dá para saber qual que é a minha estatura espiritual. Eu vou arrancar isso de mim? Não. Se eu sou um espírito em elaboração, eu tenho que me transformar a cada dia. Como disse Santo Agostinho, eu vou me conhecendo. E nesse processo de autoconhecimento, eu vou transformando aquilo que é ruim em algo que é bom. Eu vou transformando as trevas que estão aqui aos montes e estão lutando dentro de mim em luz. Eu vou trazendo para dentro de mim aquisições do Espírito. E é isso que os nossos irmãos nos disseram no Evangelho segundo o Espiritismo e que o Dr. Haroldo nos ensina, nos traz essa colocação interessantíssima. Os Evangelhos trazem inúmeras passagens sobre os sentimentos. Epístola de Paulo aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que disse nosso irmão Paulo? Dome, eduque seus sentimentos, tire de você o ódio, tire de você a raiva, a vingança, tire de você tudo aquilo que te afasta de Deus. Você pode. Eu posso sentir raiva de alguém, mas eu posso escolher se eu vou sentir raiva de alguém. Por quê? Sentir raiva de alguém vai melhorar a minha condição espiritual? Vai? E aí, pessoal? Desejar o mal para alguém vai melhorar a minha condição espiritual? Não, né? Eu vou ter uma sensação momentânea e que eu vou julgar boa, mas vai passar e eu vou colher os frutos disso. Por isso que é importante nós refletirmos. Eu posso escolher o que eu quero sentir. Eu posso escolher se eu vou ficar triste ou não. Pode ser que eu não consiga vencer a tristeza no primeiro momento, mas se eu tiver a consciência de que eu posso lutar contra ela, eu vou lutar. Eu posso escolher se eu vou ser feliz ou não. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma casa bonita, não importa. Mesmo porque a felicidade aqui, nós não temos nem a ideia do que vem a ser a felicidade. Nós temos um fragmento de momentos felizes, fragmentos, na verdade, de momentos felizes. Nós temos momentos em que estamos satisfeitos com a vida e momentos que nós não estamos satisfeitos. Todos nós trazemos as nossas conquistas e as nossas derrotas. Todos nós, como dizem os nossos irmãos hindus, o nosso patrimônio espiritual, o nosso karma, nós temos lá tudo registradinho, os nossos débitos e créditos, e ali estão os nossos medos, a coragem, a luz que é em nós, as trevas que é em nós, enfim, aquilo que nos compõe espiritualmente nós trazemos desde sempre, quando fomos criados, mas nós podemos escolher. Nós estamos numa fase da nossa trajetória espiritual que nós podemos definir o que nós queremos para cada um de nós. Eu posso ligar a televisão, nosso país está passando por um momento dificílimo, nós estamos vivendo uma crise moral, acredito eu que sem precedentes, talvez,
porque nós sabemos que nós estamos no gargalo da modificação planetária. Sabemos disso. Mas eu posso escolher se eu vou jogar sentimentos ruins ou não. Se eu posso transformar esses sentimentos ruins em bons sentimentos e isso vai me levar para junto de nosso querido Mestre, por que eu não vou fazer isso? Tudo é questão de escolha, tudo é questão de decidir se eu quero viver bem ou se eu quero viver mal. Tudo é questão de escolher se eu vou viver na luz ou se eu vou viver nas trevas. Nós temos algo que é extremamente poderoso, poderosíssimo. Quem que veio aqui no cineminha na quinta-feira passada? Só você, Lívia? Vocês perceberam que interessante naquele filme? Pessoal, um filme Deixe-me Viver. Várias passagens, mas tem uma lá que é muito interessante, ou deve ter mais de uma. Vocês perceberam que os Espíritos falam lá, não podemos interferir no livre-arbítrio? É uma faculdade que foi concedida a cada um de nós. E que nós vamos fazendo o bom ou mau uso dela de acordo com o nosso estágio evolutivo. E ninguém pode interferir nisso. Só que é um grande poder que nos foi concedido e a cobrança também será grande. Ou seja, se fizermos o bom uso, ótimo. Se fizermos um mau uso, iremos colher os frutos à medida das nossas ações ou omissões. Então, por que não escolher vencer os maus sentimentos? Por que não escolher transformar tudo que há de ruim em nós? Hoje nós temos condições de afastar um pouco os instintos, deixar que as sensações comecem a tomar conta dos nossos momentos, e a partir daí a gente entender que, olha, se é bom, pode ficar melhor, depende de mim. Depende de mim transformar o meu ciúme, transformar o meu orgulho, depende de mim transformar o meu egoísmo. Como disseram os nossos irmãos maiores, orgulho e egoísmo, duas chagas da humanidade. Eu posso transformá-los em sentimentos nobres, arrancá-los de mim, jamais. Porque, como eu disse a vocês, nada se destrói, tudo se transforma quando se fala em criatura, quando se fala na nossa vida como um todo. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 146, ele pergunta: vocês viram lá atrás que Dr. Haroldo fala, olha, a estatura espiritual de cada um de nós, ou seja, a nossa evolução moral é medida pelo nosso sentimento. Observem que interessante, Livro dos Espíritos, 1857. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. A nossa alma, nós somos alma enquanto encarnados e espírito quando desencarnados. Sabemos que temos um perispírito, uma veste do espírito que se liga, é idêntica, é igual ao nosso corpo material e se liga. Mas Kardec, oportunamente, ele pergunta: queridos irmãos, tem um local onde a alma ela tem uma sede determinada? Observem que interessante a resposta dos espíritos: não. Mas ela se situa mais particularmente na região do cérebro, entre os grandes gênios, razão. E todos aqueles que usam bastante o pensamento e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Observem que interessante, é como se fossem as duas asas, né? O intelecto e a moral, mas o coração é a sede dos sentimentos. E não por acaso, né? Não por acaso. E quando nós temos os nossos sentimentos desenvolvidos, ou seja, voltados para o bem,
nós usamos mais o nosso coração. É importante, nós temos que usar a razão, mas cada um vem com um objetivo diferente em termos evolutivos. Mas eles falam, olha, ela não tem um lugar específico, porque a alma está em todo o corpo, mas ela se situa mais particularmente, é mais intensa na região do cérebro, na região do coração, de acordo com a condição de cada um. Os Espíritos nos falaram isso em 1857. Mas se nós voltarmos lá no Velho Testamento, nós vamos ver que tem inúmeras passagens que lá dizem: Deus não vai olhar a sua estatura física, Deus vai olhar o seu coração. Ou seja, se o coração é a sede dos sentimentos, ora, onde nosso Pai vai buscar o que nós temos em nós? Onde nosso Pai vai buscar a nossa estatura espiritual? No coração, no sentir, no que nós temos dentro de cada um de nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Temos que a pureza de coração e a pureza de pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Se o pensamento é torpe, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza, reflexo de um sentimento acrisolado, teve seu nascedouro no pensamento. Como disse, eu sempre lembro disso porque eu li, não me recordo em qual livro foi, Richard Simonetti fala que nós somos dínamo psiquismo. Pensamos o tempo todo e isso está gerando energia e essa energia está percorrendo o universo. E ela vai angariando energias afins e ela vai voltar para cada um que emanou essas energias. E aqui falam nossos irmãos maiores. Olha a relação que há entre nosso pensamento e nosso coração. Eu não consigo ter bons pensamentos se eu não alimento bons sentimentos. Logo, eu não terei bons sentimentos se eu não tenho bons pensamentos. Ou seja, se moralmente eu ainda estou muito atrasado, ou relativamente atrasado, o que vai acontecer comigo? Terei sentimentos de repulsa, revolta, de ódio, de preguiça, de orgulho, egoísmo, e tudo isso vai ficar vamos dizer, um intercâmbio, né? Vai correr. Eu penso, sinto e penso, e eu fico nesse círculo vicioso. É aí que eu posso fazer como Santo Agostinho fazia. Eu começo a examinar as minhas ações diárias, começo a examinar os meus pensamentos, eu começo a examinar aquilo que há dentro de mim. E a partir daí eu vou vendo o que é bom e o que não é bom. Nós temos condições de discernir hoje o que é certo e o que é errado. Isso não é pleno ainda, é relativo, eu sei. Mas vocês concordam que nós já podemos ser melhores a cada dia? Nós temos a ferramenta. Nós temos tudo dentro de nós. É só uma questão de escolha. Do coração também procedem todas as nossas dificuldades. O coração ele não só simboliza o sentimento. Lembrem-se sempre de que o coração é a sede dos sentimentos. Hoje são sentimentos, amanhã será sentimento. Por quê? Amanhã teremos dentro de nós apenas o amor universal. Será apenas um. Do coração também procedem todas as nossas dificuldades. O mestre dizia: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Evangelho de Mateus.
O meio ambiente pode nos influenciar quando nossa alma é tendenciosa. O meio ambiente, ele só nos arrasta quando nós ainda moralmente estamos muito desequilibrados. Senão não consegue. E Jesus disse: toda ação brota no pensamento. Mas se nosso coração não tiver sentimentos impuros, ruins, nosso pensamento não vai buscar o mal. Jamais. Procedem também do coração todas as belezas, a justiça, a misericórdia, o amor e a caridade. O coração é fonte da nobreza altruísta. É luz que ilumina o desânimo, a descrença, a discórdia, a revolta e a frustração. O homem deve guardar em seu coração a pureza, a mansidão, a humildade, cultivando a prece e vigiando o seu comportamento perante o próximo. Jesus nos disse: vigie seus pensamentos e ore sempre, para que você não caia em tentação. Sabia nosso mestre que nós estamos no mundo de provas e expiações. Sabia o nosso mestre que nós estaríamos rodeados dos nossos credores do passado, dos nossos devedores do passado. Sabia o nosso mestre. E o que ele disse para nós 2000 anos atrás? Pessoal, preste atenção no que vocês pensem. Busquem força, vigor espiritual nas preces, para que vocês possam suportar os dias difíceis. É isso que nosso mestre nos disse. E nós estamos fazendo isso? Nós temos aquela sensação gostosa quando nós ajudamos alguém, mas meia hora depois já estamos pensando nos nossos governantes, que eles merecem ser apedrejados. Tivemos só uma sensação, nós não tivemos sentimento. O rei Davi orou: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Isso não é novidade, isso não é invenção do Espiritismo. O Espiritismo, como consolador prometido, como a terceira revelação, ele não veio revogar nem modificar lei alguma. Ele só veio para dizer: olha, o que foi dito no Velho Testamento e que foi reafirmado pelo Divino Mestre Jesus, volta por meio do Consolador prometido, o Espírito de verdade, essa falange de irmãos superiores que desceram até esse plano de dor, esse vale de lágrimas, né? Numa oração muito bonita que eu gosto, inclusive. Eles desceram aqui para nos auxiliar e para dizer: olha, tudo que os profetas lá no passado disseram é lei divina, é eterna, é imutável. Os profetas lá no passado, os pensadores gregos, o próprio Buda, eles falaram do amor. Aí veio Jesus e disse: sim, é o amor. Aí veio Paulo e disse: o amor cobre a multidão de pecados. Até arrepiei agora com essa frase, fantástica. Por quê? Eles sabiam, é o sentimento por excelência, sublime, é o que nos aproxima de Deus e que nos faz ligarmos uns aos outros enquanto criaturas. E o rei Davi lá atrás, muito lá atrás, ele já disse: Pai, que meus pensamentos e os sentimentos que animam o meu ser sejam agradáveis na Tua presença. Que tanto os meus pensamentos quanto as minhas ações sejam ligados pelo amor que eu cultivo em mim, pelo amor que eu desenvolvo em mim a cada instante, a cada nova reencarnação. Porque bem sabemos que um dia fomos instinto, ainda somos em alguns momentos. Bem sabemos que nós somos sensação, mas também sabemos que nós temos que transformar em nós os sentimentos em apenas um sentimento sublime
chamado amor. Jesus nos disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Coração puro não vai ter sentimento ruim. Coração puro não mandará coisas ruins para o pensamento. Quando isso acontecer, a nossa estatura espiritual estará muito grande. E talvez já em planos superiores estaremos vendo a Deus. É isso que Jesus disse. Vença todos os males que há em você. Tenha seu coração puro para que você veja o nosso Pai. Jesus nos disse: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Ninguém oferece para ninguém ou para o seu próximo aquilo que não tem. Vocês concordam ou não? Jesus, ele chamava os fariseus de sepulcros caiados. Eles sabiam tudo em matéria de fé. Eles conheciam o Velho Testamento, a Torá, o Pentateuco, decore salteado. Mas Jesus sabia que o que animava aqueles corações era a vaidade, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vingança. Jesus sabia. Então ele dizia: olha, esse pessoal, eles estão maravilhosos. Palavras doces saem dos lábios desses irmãos. Porém, lá dentro, é tudo fétido. Lá dentro, lá na sede do sentimento, só tem podridão. É o que disse Jesus. Ou seja, os lábios dizem uma coisa, mas o coração oferece outra. Por isso que Jesus chamou esses irmãos de sepulcros caiados. E nós temos que amar a Deus, amar a nós. Porque se nós não nos amarmos, vocês acham que a gente vai conseguir amar o nosso semelhante? Vocês concordam? Não. Nós oferecemos ao nosso próximo somente aquilo que nós temos. E vocês podem observar que hoje, o que nós oferecemos mais para os nossos semelhantes? Intolerância, desrespeito, mentira, calúnia, maldade de todas as formas. A humanidade, infelizmente, está assim. Isso mostra que nós não estamos nos amando. Porque se nos amássemos, cultivaríamos bons sentimentos dentro de cada um de nós. Se nos amássemos, sempre buscaríamos pensar no bem, porque nós sabemos que quando vibramos o mal, nós atraímos o mal para nós. É elementar. É elementar. No universo existe a lei de atração. Não tem essa coisa de que os opostos se atraem. O que se atrai são os afins, são os iguais. Logo, se eu só tenho sentimentos rasteiros, que tipo de espíritos estarão me acompanhando? Iluminados? Não. Eles não conseguirão nem chegar perto da gente. Teremos aqueles que ainda estão ligados à matéria, que estão fomentando o ódio, fomentando a discórdia nesse plano, porque eles sabem que o planeta está se transformando. O mal, ele se agita a cada instante, porque ele sabe que o momento da mudança espiritual do planeta chegou. Não tem mais como nós fugirmos disso. Inevitável. Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos: irmãos, pode o homem interromper a marcha do progresso? Eles foram categóricos. Olha, o Kardec não falou assim, mas para a gente trazer para a nossa linguagem, eles disseram: Kardec, é o seguinte, interromper ninguém pode, porque a lei do progresso, ela é eterna,
ela é divina, ela é inexorável, ela é inevitável. Pode sim, um ou outro irmão desavisado espiritualmente, através das suas ações impensadas, travar por alguns instantes a marcha do progresso, mas ninguém interrompe. E nós vemos isso nesse momento do planeta. O mal se agita, o mal está em desespero, porque as luzes começam a dominar as trevas. Por isso que nós estamos vendo a cada instante as coisas acontecem com uma rapidez fora de série. Podemos pensar, hoje a mídia traz tudo mais rápido para a gente. Traz, de fato, e vai trazer cada vez mais. Só que vocês concordam que os acontecimentos são muito mais rápidos? Hoje, aquilo que a gente viu de manhã à tarde já não está mais igual. E amanhã mais diferente, e assim vai sucessivamente. Por quê? Tudo começa a se ajustar nesse planeta. Inclusive as criaturas. E aqueles que não aproveitarem a oportunidade de transformar, de renovar os seus sentimentos, de transformar o mal que há em cada um de si no bem, possivelmente não vai mais poder ficar aqui. Aí pensaremos, mas irá para o mundo primitivo? Não. Se eu sou um aluno do 2º ano e eu repito essa série, eu não vou voltar para a primeira série, mas eu vou para uma outra classe de 2ª série. Ou seja, eu estou saindo do mundo de provas e expiações porque eu não mais mereço. Eu vou para um mundo no mesmo estágio evolutivo que está em condições de me receber. Agora vocês imaginem só, começarmos lá no comecinho de provas e expiações. Nós já estamos há alguns milênios já, como mundo de provas e expiações. Não começamos desse jeitinho lá atrás. Nós viemos evoluindo dentro dessa escala de provas e expiações. Imagine nós iniciarmos um processo lá na 2ª série no mundo de provas e expiações, onde teremos que passar por situações como a da Idade Média, das grandes guerras que assolaram o século XX. É o que pode acontecer conosco. Eu acredito que todo mundo em sã consciência não quer isso. Todas as pessoas que já despertaram a sua consciência para algo maior, que já perceberam que a vida se desdobra nos 2 planos, mas que lá é o nosso verdadeiro lar, não vai querer isso. Por isso que temos que ter em mente que nós devemos nos amar a cada um de nós, mas antes disso, amar a Deus, o grande arquiteto de tudo isso. Como dizem alguns, o divino geômetra, o que criou tudo isso daqui para nós, ele nos deu como presente. E nós, filhos rebeldes, não estamos aproveitando. Opa! Esse trechinho do livro, Entre a Terra e o Céu, é fantástico. Eu recomendo o livro a todos. Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Observem que interessante, pessoal. Isso está no capítulo que fala sobre a prece. Em torno da prece, se eu não me engano. Cada degrau da vida está superlotado de milhões de criaturas. Ou seja, aqui nesse planeta, nós temos 7 bilhões e alguma coisa de espíritos. Nesses 7 bilhões, nós temos vários degraus onde milhões estão ali, porque eles estão no mesmo patamar evolutivo. Talvez aqui, nesse grupo que nós estamos, cada um de nós está numa condição, não tem ninguém igual. E dizem os nossos irmãos, o caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó. Todo mundo já ouviu falar da escada de Jacó, não ouviu? Isso é fantástico. Notem como tudo se encadeia, tudo se liga. Às vezes as pessoas pensam, mas a Jacó, a escada de Jacó é para o céu. Sim,
considerando que nós vamos subindo os degraus da vida, nós vamos chegar ao céu. E os irmãos falam aqui, nesse trechinho do livro, a escada que passa pela terra e se perde aos céus, que nos conduzem a planos superiores. O que nós extraímos daí? A educação dos sentimentos. Através da educação, do escolher em sentir, odiar ou amar, ser feliz ou ser triste, ser rebelde ou não, ter ódio ou não, vai nos conduzir à escada de Jacó. Isso vai fazer com que a gente vá ascendendo aos degraus. Isso vai fazendo com que a gente vá se purificando. Isso vai fazendo com que a nossa estatura espiritual cresça a cada dia. E aí nós vamos subindo degrau por degrau na vida espiritual. Então nós temos que fazer o quê? Refletir, pensamento. E através dessa reflexão, escolher o que nós vamos sentir. Penso que eu não quero mais sentir, que eu não quero mais ver o mal. Então eu vou transformar o mal que há em mim no bem. Hoje começa de maneira bastante tímida, onde atinge só a minha matéria, beleza. Mas amanhã isso vai se fortalecendo e se fortalecendo, até que chega um dia onde, como disseram os Espíritos lá no comecinho onde eu li, esse sentimento nobre chamado amor, ele vai fazer com que a gente haja como se fosse de maneira instintiva, de tão natural que vai ser. Mas será algo que eu adquiri, que vocês adquiriram através da mudança espiritual, através da auto-reforma, do auto-aprimoramento, desse lapidar diário que nós vamos fazendo em cada um de nós. Vai nos conduzir à escada de Jacó, a educação dos sentimentos. E o educar sentimentos, pessoal, prometo que nós já vamos acabar, nós desenvolvermos em nós a empatia. Quantas vezes durante o dia nós vemos as ações irrefletidas, impensadas dos nossos semelhantes e nós apontamos o dedo, vamos julgando, como se nós fôssemos superiores. Quando nós começarmos a pensar e desenvolver o sentimento e ter essa corrente fluindo em nós, nós vamos sempre nos colocar no lugar do nosso semelhante. Nós vamos começar a entender que as boas e as más ações foram motivadas por alguma razão, mas nós não vamos mais sentir rancor, sentir ódio, julgar, apontar o dedo, desejar o mal. Nós vamos tentar nos colocar no lugar da pessoa. Quando nós vermos a natureza sendo destruída, os nossos irmãozinhos menores sendo destruídos, nós vamos buscar nos colocar no lugar deles. E vamos começar a pensar, puxa vida, mas está sofrendo, eu tenho que amar esses irmãozinhos menores, porque não é por acaso que eles estão aqui. Se os Espíritos disseram que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, é porque nós já passamos por diversos reinos da natureza. Se um dia nós seremos um arcanjo, esses irmãozinhos um dia serão humanos. E assim vai. É a jornada evolutiva. A ciência nos mostra isso. Os evangelhos, os ensinamentos que vêm do plano espiritual nos mostram isso. É claro que aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, ou aquele que já tem olhos, em condições de enxergar, que veja. Mas isso nós conseguimos apenas através da educação dos nossos sentimentos. E lembro a vocês que não é arrancar o que há ruim em mim, é transformar. Nós somos como aquela larvinha, aquela lagartinha que está no casulo, vai chegar um momento que ele vai implodir, vai explodir, e nós vamos sair uma borboleta para alçar voos. Isso é a vida. E isso é inevitável, pessoal. Chico Xavier,
A sabedoria superior tolera, empatia. A inferior julga. A superior alivia. A inferior culpa. A superior perdoa. A inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Olhem que bacana. Tem coisas que vão chegar na nossa mente só se ouvirmos o que tem no nosso coração. Mas para que a gente ouça, a gente tem que ter coisas boas. É o que nos disse Chico. Esse slide vocês gostaram, né? Esse todo mundo gosta. Ah, sim, sem dúvida. Pessoal, acabei passando um pouquinho da hora. Eu juro para vocês que eu ia falar em 30 minutinhos. Até convenci a minha digníssima esposa a vir hoje, porque eu falei para ela, 30 minutos eu encerro tudo. Mas é necessário. Sim, mas enfim, eu agradeço a paciência de vocês, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Convido a cada um de vocês a refletir realmente sobre os assuntos que nós falamos hoje. Nós temos que educar os nossos sentimentos. Nós não precisamos sofrer. Nós temos as dificuldades, nós temos as nossas limitações físicas, intelectuais, morais, financeiras, enfim. Mas nós estamos vivendo a vida que nós precisamos viver, não importa. Não importa se eu sou feio, bonito, rico, pobre, inteligente, não tão inteligente, se eu tenho um bom emprego ou se eu não tenho um bom emprego. O que importa é o que eu estou fazendo com tudo o que Deus colocou à minha disposição para eu seguir em frente. Então, mais uma vez, convido vocês a refletirem sobre tudo isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo retorno aos seus lares, uma ótima noite, um ótimo resto de semana aí. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, nos proteger, nos guardar. E mais ainda, que Ele, nosso Pai querido, coloque em cada um de nós aquela sementinha que vai fazer despertar o senso crítico em relação às nossas mazelas espirituais. E que possamos ser melhores a cada dia, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo retorno aos lares de vocês. Algum aviso, pessoal? Tudo tranquilo?